Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde. É motivo de grande alegria podermos estar aqui mais uma vez para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para falar dessa palavra maravilhosa, essa palavra que é alimento para a nossa alma, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Essa palavra que nos exorta, nos edifica, nos consola. Essa palavra, meus irmãos, que tem falado grandemente conosco, essa palavra que é simplesmente a palavra de Deus, ela que vem se cumprindo dia após dia no mundo. Palavra essa que nós vamos meditar hoje. Eu creio que nós seremos edificados, meus irmãos, pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poder. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Meus irmãos, nessa tarde, nós vamos estar meditando sobre um tema muito importante, assim como toda a Bíblia é. A Bíblia, como um todo, ela é importante. Irmãos, o tema que nós vamos estudar nessa tarde, que nós vamos meditar, que nós vamos falar um pouco, está lá em Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao verso 24. Irmãos, você que na sua casa tem uma Bíblia, acompanhe conosco. Vamos estar meditando juntos. Quando você lê, o aprendizado é maior. Você absorve aquilo que você lê. Então vamos estar lendo Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao 24. A palavra de Deus vai falar assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém Jesus lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a desviar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, porém ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, essa parábola ela é muito interessante, porque no seu contexto aqui, ó, Jesus, olha que vai falar lá no verso 14, Jesus, ele foi convidado por um dos principais dos fariseus para comer pão. Ou seja, ele foi convidado para ir numa ceia na casa de um fariseu. E naquele dia, quando eles estavam ali, Jesus curou um homem. E quando Jesus cura aquele homem, era um sábado. E Jesus pergunta para eles assim: é lícito curar num sábado? Eles não sabiam responder. Aí, quando aconteceu isso, Jesus disse aos convidados uma parábola. Ele disse o seguinte: quando você for convidado para alguma ceia, alguma festa, algum casamento, procura sentar lá atrás, para que quando o dono da festa chegue,
ele te convida para sentar para frente, você seja honrado. Aí ele disse, não seja aquele que chega e se senta nos primeiros lugares, para que quando o dono chegar e chegar alguém mais importante do que você, não peça para que você saia e se retire para os últimos lugares. Aí quando Jesus lança essa parábola, alguém diz isso. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Isso está no verso 15, foi onde nós lemos, do verso 15 ao 24. Quando esse homem vai falar isso, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, a ideia desse homem, quando ele fala isso, é a seguinte: ele está com uma visão do reino de Deus a respeito de comida, de bebida, de fartura. Mas, irmãos, nós vamos entender que o reino de Deus ele não se baseia em comida, em bebida. Lá no livro de Romanos no capítulo 14, se eu não me engano, verso 7. Romanos, no capítulo 14, verso 7, vai falar o seguinte. Desculpa, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus conta essa parábola, esse homem, ele fica equivocado a respeito do que é o reino de Deus. Ele começou a trazer para o lado material. Ele começou a achar que aquele que comeria no reino de Deus seria uma abundância de alimento, abundância de bebida, fartura. Mas daí, irmãos, Paulo vai falar assim, ó, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós tiramos aqui é a seguinte: o reino de Deus ele é espiritual, meus irmãos. O reino de Deus é espiritual. Aleluia. Por isso que Paulo falou, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. O que significa o reino de Deus ser justiça? Que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. O que significa o reino de Deus ser paz? Paz, meus irmãos, é aquilo que nós temos. Jesus disse, eu sou a paz. Ele chegou para os seus discípulos e disse, a paz seja convosco. O que é você ter paz? É você ter paz com Deus. É você saber que você é salvo. Isso te traz paz. Saber que Jesus já pagou o preço por você. O que é o reino de Deus? Significar alegria no Espírito Santo. Alegria é um dos frutos do Espírito Santo. É você ser feliz na presença do Senhor. É você ser feliz com o pouco que você tem. Jesus disse que nós não deveríamos buscar riquezas terrenas, mas sim buscar as coisas que são de cima. Olha que interessante, como a Bíblia, meus irmãos, ela é linda, ela se complementa. Jesus conta essa parábola e um tempo depois, alguns anos depois, Paulo vai falar em Romanos. Porque o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que linda mensagem que o apóstolo Paulo nos traz, meus irmãos. Aí voltando lá para a parábola de Jesus. Quando Jesus vai falar essa parábola, é óbvio que no contexto, Jesus estava falando ali para os fariseus, para os judeus. Quando Jesus fala a respeito desses que foram convidados para essa ceia e se recusaram, Jesus estava falando dos judeus, que mais para frente, os gentios que somos nós, que é gentio? Aquele que é não judeu, seriam incluídos nesse plano de salvação. E olha que interessante, meus irmãos, quando Jesus começa a contar essa parábola, vamos lá para o verso 16, vamos verso por verso para nós podermos compreender. Ele vai falar assim, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quando Jesus fala a respeito de uma grande ceia, ele quer dizer a respeito de uma grande festa, um grande acontecimento, né? Aí ele vai falar no verso 17, na hora da ceia, na hora de fazer aquela festa, ele disse para um dos seus servos, vai e convida, ele falou, já está tudo preparado, e vai chamar os convidados. Então, meus irmãos, quando aquele servo vai
buscar aqueles que já haviam sido convidados, ou seja, as pessoas já sabiam dessa festa. Elas já tinham sido convidadas. Não foi algo que pegou elas de surpresa. É muito diferente você chegar para alguém e depois de acontecer algo falar: olha, eu fiz uma janta, mas você não foi. A pessoa fala: mas você não me convidou. Essas pessoas não, elas foram convidadas. Então, quando chegou o dia daquela festa, daquela ceia, o Senhor disse a seu servo: vai e busca os convidados. Olha que interessante, meus irmãos. No verso 18, nós estamos em Lucas no capítulo 14. No verso 18, vai falar assim: e todos começaram a se desviar. O que é se desviar? É correr daquele servo. O servo foi chamar eles e eles começaram a sair fora, a se excusar, a se desviar daquele convite, a fazer pouco caso daquele convite. Meus irmãos, nós vamos sentir a graça de Deus. Glória a Deus, eu estou sentindo. Nós vamos sentir um pouco da graça de Deus nesses versos que nós estamos estudando. Porque quando Jesus fala a respeito dessa parábola, meus irmãos, ele fala a respeito da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala a respeito do convite da salvação. Todos nós fomos convidados à salvação. Todos nós, meus irmãos, já fomos convidados para a salvação. Mas eu não vou pular etapas. Vamos de pouco a pouco. Mas a graça é grande. E aquele servo chegou no primeiro convidado e disse... Aquele convidado disse: comprei um campo e me importa ir vê-lo. Vamos voltar no começo. Tem uma grande ceia. O Senhor, dono daquela ceia, mandou buscar os convidados. Aí o primeiro convidado disse o seguinte: eu comprei uma terra. Irmãos, quantos e quantos de nós não estamos deixando de dar ouvidos ao convite de Jesus Cristo, ao convite de Deus para a salvação? Estamos nos importando com as coisas da terra. Quando ele fala que comprei um campo, me importa ir vê-lo, aqui, meus irmãos, ele está falando a respeito dos cuidados dessa vida. Deus é o Senhor dessa festa. O servo que foi convidar é Jesus Cristo. Aleluia. Deus deu Jesus. Jesus veio, pagou o preço e hoje nos convida. E durante esse convite que Jesus faz, meus irmãos, para a nossa salvação, durante esse convite muitas pessoas ainda fazem pouco caso desse convite. As pessoas escarnecem. As pessoas, como esses convidados fizeram, elas se desviam, se fazem... de bobos, não querem saber desse convite de Jesus. Mas, meus irmãos, se nós pudéssemos entender, compreender qual é a grandeza desse convite que o Senhor nos faz hoje, da salvação, nós com certeza deixaríamos tudo e correríamos, meus irmãos, aos braços de Deus, para esse grande banquete que breve vai acontecer. Esse banquete, meus irmãos, será nas bodas do Cordeiro, quando os fiéis, quando os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, estiverem com Jesus na glória. Mas enquanto esse banquete ainda não acontece, o convite, meus irmãos, ainda está lançado. Você ainda é um convidado do Senhor a estar nesse banquete. Você ainda é um convidado do Senhor para entrar nessa festa. Levando mais adiante, no verso 19, e aquele servo foi a outro convidado, e aquele convidado disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado, por desviado, rogo-te que me tenha por cancelado o convite. E no verso 20, ele foi em outro convidado, e aquele outro convidado disse: me casei, portanto não posso ir. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, do reino de Deus. E nós já vimos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando
esse Senhor faz esse convite, quando ele faz esse convite, é interessante nós vermos que as pessoas estão preocupadas com os cuidados dessa vida. Um comprou terra, o outro comprou boi, o outro tinha acabado de se casar. Qual que é a mensagem que Jesus quer trazer nessa parábola? As pessoas estão tão preocupadas com o seu dia a dia, as pessoas estão tão preocupadas com a sua vida, que fazem pouco caso, meus irmãos, do reino de Deus. Mas daí nós voltamos um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 7, no capítulo 6, verso 19, vai falar assim, Jesus vai falar assim, ó, não ajunteis tesouros na terra. Eu sempre falo sobre isso, eu gosto muito de falar a respeito disso. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aí um pouco mais para baixo, Jesus vai falar assim no verso 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, porque pelo que haveis de beber ou pelos que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí lá no verso 27, Jesus vai falar assim, qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aí no verso 31, Jesus vai continuar dizendo, não andeis inquietos dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou com que nos vestiremos, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que de todas essas coisas vocês precisam. No verso 33, meus irmãos, é um resumo daquela parábola que nós estamos lendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe que lá na parábola que nós estávamos lendo, o rei fez um convite para as pessoas, e as pessoas negaram esse convite. Por quê? Porque estavam com seus afazeres, estavam preocupados com a sua vida terrena, e se esqueceram do reino de Deus. E como nós já lemos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus ele vai continuar dizendo, meus irmãos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aquelas pessoas que foram convidadas, meus irmãos, para aquele grande banquete, estavam preocupadas com as coisas dessa vida e acabaram perdendo aquele convite. E quantas pessoas, meus irmãos, quantas e quantas pessoas estão preocupadas com a sua vida e acabam se esquecendo desse convite de Jesus. Qual é esse convite que Jesus fez, irmão Gustavo? É um convite à salvação. É um convite para você ser salvo. Esse convite é para você entrar no reino de Deus. Esse convite, meus irmãos, é o convite mais importante que alguém poderia receber. E esse convite ele está aberto a todos. A ricos, a pobres, a brancos, a negros. Não importa a classe social, não importa nada, meus irmãos. O convite de Jesus é feito a todos. Todos nós, meus irmãos, nós recebemos esse convite do Senhor. Todos nós recebemos esse convite do Senhor. E esse convite, meus irmãos, ele ainda está em aberto. Esse convite, meus irmãos, quando Jesus fez ele ainda está válido. Por que ele ainda está válido? Porque nós ainda estamos vivos. E quando você está vivo, meu irmão, enquanto você está vivo, esse convite é válido. Porque Jesus ainda não retirou esse convite. O convite ainda é o mesmo convite de ontem. Venha para o reino de Deus. Venha para Jesus Cristo. Irmãos, quando nós entendemos a proporção desse convite, nós passamos a dar valor no convite que Jesus fez para nós, meus irmãos. Esse convite maravilhoso de salvação. Esse convite, meus irmãos, que Jesus fez. Esse convite que Jesus nos fez, meus irmãos, é algo que nós não podemos comprar. É algo que com nossas próprias forças
Nós não conseguimos. Quando lá na parábola que nós lemos fala a respeito dessa ceia, ninguém fez nada. Ninguém levou um prato de salgado, ninguém levou um refrigerante, ninguém ajudou. O próprio Senhor fez aquele banquete e convidou. Assim é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós por nós mesmos nós não poderíamos fazer nada. Mas é pela graça de Jesus que nós fomos salvos. É pela misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que acontece? Um pouco mais para frente, vamos voltar na nossa parábola. Verso 21. Então aquele servo que foi chamar os convidados, ele chegou nos convidados e convidou, e eles não deram ouvidos. Ele voltou e chegou diante do seu senhor e disse tudo o que tinha acontecido, que as pessoas negaram o convite. E aquele senhor, indignado, disse ao seu servo: sai depressa e vai pelas ruas da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Aí aquele servo foi e chamou aqueles a quem o seu senhor tinha mandado chamar. E a casa ainda não estava cheia, e o Senhor disse: vai, porque ainda tem mais lugar. Convida todos que você encontrar pelo caminho para que minha casa se enche. Olha que interessante. O convite, meus irmãos, ele foi aberto a todos nós. Como nós já compreendemos aqui hoje, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Quando, meus irmãos, nós recebemos esse convite de bom grado, quando nós recebemos esse convite com o nosso coração aberto ao Senhor, quando nós recebemos esse convite, o Senhor, Ele nos traz para perto dele, para essa grande ceia. Irmãos, vamos contextualizar essa parábola que nós lemos. Alguns foram convidados, mas eles negaram o convite do Senhor. Aí aqueles, olha que interessante como Jesus vai falar a respeito dos outros. Os pobres, aleijados, mancos e cegos, quem eram esses? Eram as pessoas que eram excluídas da sociedade, por serem pobres, por ter alguma deficiência. Olha que interessante. Aquele que o homem exclui, o Pai acolhe. O Senhor chama para perto. E interessante, meus irmãos, que essas pessoas que eram as excluídas receberam de bom grado aquele convite da ceia. Tanto é que eles foram todos para aquela ceia. E assim é Deus na nossa vida hoje. Essa parábola não se limitou somente para aquele contexto daquele dia quando Jesus contou ela. Nós podemos usar ela hoje da seguinte maneira. O convite para entrar no reino de Deus ainda está válido, meus irmãos. Basta nós crermos em Jesus. Por quê? Olha que interessante. Olha a mensagem da cruz. Olha a mensagem da cruz nessa parábola. O mundo estava perdido. O mundo estava perdido. Aí o Senhor, Deus, o Pai, mandou Jesus. Aí Jesus veio e morreu. Morreu por nós. Aí a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Agora, contextualizando, trazendo para dentro dessa parábola, olha que interessante, o pai de família é Deus. Mandou o seu servo convidar Jesus. Jesus convidou, aquele que aceitou e creu no convite, entrou para as bodas, para a ceia. Olha que interessante. Assim somos nós, meus irmãos. Olha que interessante. Basta você crer em Jesus. É muito lindo falar de Jesus, meus irmãos, porque nós sentimos a graça, porque nós sentimos o cuidado, nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos a misericórdia de Deus,
Porque embora nós não mereçamos nada, Ele ainda nos dá. Para finalizar, o convite está feito. Como eu faço para aceitar esse convite? Creia em Jesus, porque o reino de Deus, meus irmãos, não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu já repeti esse versículo aqui acho que umas 10 vezes hoje. Justiça, o reino de Deus é justiça. É ter imputado os nossos pecados em Jesus, ou seja, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. É paz, é você ter paz com Deus, reconciliação. Paz, ela traz, a reconciliação com Deus, ela nos traz paz, a paz que só Jesus dá. Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, meus irmãos, ela é diferente. Ela é uma paz que nos traz uma alegria dentro de nós muito grande. É uma paz verdadeira. A paz que o mundo oferece é uma paz falsa, mas a paz de Jesus, ela é uma paz verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 9, se eu não me engano, Romanos, capítulo 9, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Como eu faço para entrar nessa ceia? Porque o convite está feito. Olha que interessante. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como eu posso crer em Jesus? Nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você, meus irmãos, se você, meu irmão, ouviu a palavra de Deus e creu, e aceitar esse convite que hoje o Pai te faz, para crer em Jesus, se você aceitar esse convite, embora a sociedade possa te excluir, o homem possa te ver de uma maneira diferente, mas para Deus ainda você tem valor. Se você aceitar esse convite de Jesus hoje, você pode fazer parte, meus irmãos, dessa salvação. Você pode fazer parte desse reino que é o reino de Deus. Irmãos, hoje muitas pessoas confundem o reino de Deus com prosperidade, com riquezas, com bênçãos. Ah, mas não é isso não. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é espiritual. É uma paz interior, meus irmãos. É uma alegria. É você saber que você é salvo. É você saber que naquele dia, quando o seu Senhor vier te chamar para aquela festa, você saber que você aceitou o convite, que você vai subir. Isso é o mais importante na vida do ser humano. Embora essas pessoas aqui, os convidados, negaram o convite daquele servo para participar da festa, os excluídos da sociedade ouviram e pegaram de bom grado e aceitaram aquela oferta. E a oferta ainda está válida até hoje, meus irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Basta você crer no Senhor Jesus. Então, para concluir, essa parábola, ela fala da grande misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Deus, aquele que não exclui ninguém. A Bíblia fala em muitos lugares que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos tem por igual. Deus trata todos de uma maneira igual. Então, meus irmãos, para finalizar, o convite ainda está aberto. Não negue esse convite. Não deixe Jesus, meus irmãos, por causa dos cuidados da sua vida. Talvez você pense, eu sou muito novo para ser cristão. Eu quero curtir a vida. Talvez amanhã, meus irmãos, não dê tempo de você aceitar esse convite. Talvez amanhã seja tarde para você dizer sim para o Senhor. Talvez você viva muitos anos ainda, mas você continue nessa situação
de ficar preocupado com os cuidados da vida. Quando eu falo cuidados da vida, meus irmãos, eu falo a respeito do seu trabalho, da sua vida financeira, da sua vida conjugal. Tudo aquilo que te cerca no dia a dia acaba tirando o seu tempo e você acaba se esquecendo do Senhor. Deus é o principal nas nossas vidas. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos, meus irmãos, aceitar esse convite hoje de bom grado. Vamos aceitar esse convite com todo o nosso coração, assim como aqueles excluídos fizeram, porque eles entraram pelas portas no reino. Amém? Irmãos, fique com essa palavra para sua meditação nessa tarde. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Porque essa palavra, meus irmãos, ela é poderosa. A palavra não é minha, mas é do Senhor. Amém? Então aceite esse convite nesse dia, meus irmãos. Esse convite de aceitar a Jesus Cristo em sua vida e ter uma transformação. Porque o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço e até a semana que vem, onde estaremos fazendo mais uma live falando a respeito desse grande e maravilhoso Deus. Que Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus.